conhecendo mais um povo que em breve vai morar no céu. É um privilégio muito grande estar com vocês. Eu quero já ganhar tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no texto que o Senhor gerou no meu coração por esse dia. Nós vamos ler 3 versículos diferentes sobre o mesmo texto. Abra em Juízes, no primeiro verso, no capítulo 13. Enquanto você procura, celebre a Deus por esse dia, como também pela vida dos meus amigos, a Ágata, meu Gabriel. São amigos que o Senhor me apresentou há muitos anos e eu amo a vida deles. Muito obrigada. No meio de tanta gente boa, vocês lembrarem de mim é uma alegria muito grande. A toda a liderança, Deus abençoe vocês, continue sendo glorificado na vida de vocês. Pastor Eliade, o senhor sabe que o senhor tem muito respeito, carinho pelo seu ministério. O senhor para mim é uma grande referência e eu sei que por onde o pastor Eliade passa, a igreja é cheia do Espírito Santo, porque ele é um homem de Deus que carrega a presença do Senhor. Senhor, Deus continue sendo glorificado na sua vida. Pastor Alex, é um prazer reencontrá-lo também novamente. Sempre uma alegria estar com vocês. A todos os irmãos que aqui contribuíram para a existência deste trabalho, que o Senhor continue sendo glorificado na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu trago a bênção e a paz, meu pastor Daniel Cirilo. Quando recebem, diga amém. Amém. Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler o primeiro verso, 25. Juízes 13, o primeiro verso está no versículo 25. E o texto diz assim: E o Espírito do Senhor começou a movê-lo. Por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Verso 16, capítulo 16, verso 20. E ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. 28 do mesmo capítulo. Então Sansão orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, eu rogo-te, e me fortalece. Rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de mais uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E você diga amém. Vamos ler juntos o verso 28? Eu quero que você grave isso. No contar de 1 a 3, sou da igreja, o verso 28, 1, 2 e 3. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforce-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Segure firme na mão dessa pessoa e diga assim: é só mais uma vez. Melhora isso, porque você falou porque eu pedi. Agora diga porque o Senhor está te conduzindo nesta palavra. Diga assim: é só mais uma vez. Vamos melhorar? Diga assim: você só precisa de mais uma vez. Diga, diga, diga. Se assenta glorificando a Jesus. Glorifica a Deus também pela vida da Kátia, que há muitos anos eu não a vejo. Kátia, amo sua vida. É um prazer estar revendo você nessa manhã. Queridos, o livro de Juízes, ele é marcado pelo livro das oscilações espirituais de Israel. Você vai ver que durante todo o livro e a escrita de Juízes, o início dos seus capítulos sempre começará com algo mais ou menos assim: e tornou Israel a pecar contra Deus, e pecou Israel contra o Senhor.
Você vai ver que isso é rotineiro no livro de Juízes. Tudo isso aqui acontece, ele é marcado por essas oscilações espirituais, porque a Bíblia vai dizer que antes que o povo pudesse possuir a terra de Canaã, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: Moisés, diga ao meu povo que quando eles entrarem na terra de Canaã, lá eles encontrarão habitantes estrangeiros, um povo que não fala a mesma língua que eles. Encontrarão uma nação que não adora o mesmo Deus que eles adoram. Então eu preciso que quando Israel entre na cidade de Canaã, eles exterminem todos os habitantes da cidade. Porque se Israel dividir espaço com a nação que lá está, Israel vai perder a sua cultura. Israel vai se deixar levar pela adoração a deuses estranhos. Israel vai perder a sua essência. Então Deus, olhando para isso e percebendo a possibilidade de Israel perder a sua essência, a sua identidade, a palavra de Deus é: exterminem todos os habitantes. Entre eles os cananeus, os heveus, os jebuseus, os heteus, todas as nações que habitavam em Canaã. A Bíblia diz que quando o povo entra na cidade, algumas tribos obedecem à voz de Deus e, de fato, exterminam, mandam para longe os inimigos. Só que algumas outras tribos de Israel ignoraram o que Deus disse através de Moisés. E a Bíblia diz que eles não só se aliançaram com os inimigos, mas também deram-se em casamento. Agora havia acordo de paz entre Israel e a nação que Deus havia dito que eles não poderiam se associar. Perceba a partir daí que começa um declínio espiritual dentro da nação. Quem adorava só a Deus, quem prestava culto só a Deus, quem entendia somente Deus como Senhor, agora estava adorando a outros deuses. A Bíblia vai dizer que eles estavam praticando cultos em adoração a Baal. Alguns vão dizer que Azera, Astarote, deuses estrangeiros, passaram a ser venerados por Israel. Mas Israel não deixou de adorar a Deus, pelo contrário. Houve uma junção em adoração. Israel começou a prestar culto a Deus, como também a deuses estranhos. Perceba que a partir daí, a identidade foi comprometida. A essência foi perdida. O que Deus havia determinado para a nação já não estava mais sendo cumprido. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que Deus vai começar a criar situações para atrair Israel de volta para si. Eu gosto de usar o termo que Deus vai se valer da ferramenta da dor. Porque a Bíblia vai dizer que todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus está entregando Israel, não é para quem Israel não conhece, é para quem Israel fez aliança de paz. Então, por causa disso, a Bíblia vai dizer que Deus começa a provar o povo, subjugar o povo e entregar o povo na mão daqueles que eles pensaram ser os seus amigos. Agora, eu disse a você que o termo que eu gosto de usar para esse tratamento de Deus é o tempo da dor, a ferramenta da dor. E eu explico, Deus vai se valer da dor, da ferramenta chamada dor, para atrair o seu povo de volta para si. Aleluia. Se eu perguntar para alguém aqui e dizer, a dor é boa ou a dor é ruim? Alguém vai olhar para mim e responderá, a dor é ruim. Porque nós associamos a dor a algo que não é agradável, não é bom. Ninguém quer sentir dor. Mas eu posso dizer a você, a dor não é outra coisa, senão o estímulo do corpo em mostrar para quem está sentindo dor que tem alguma coisa errada do lado de dentro, que precisa ser resolvida. Eu preciso que você mergulhe junto comigo nessa visão, porque quando eu falo que a dor é boa, eu digo, se alguém sente dor de cabeça, alguém por causa dessa dor que está originada na cabeça, vai ao médico e diz ao médico, médico, sinto dores na minha cabeça. O médico, por causa da denúncia da dor, ele vai prescrever um remédio para onde?
para a cabeça, para solucionar o problema. Mas aí a pergunta que te faço é: e quando o corpo está padecendo com uma enfermidade silenciosa? E quando o corpo está padecendo com um problema que não está emitindo sinais de dor? Alguém vai viver, alguém vai projetar, alguém vai fazer planos pensando estar tudo bem, quando na verdade o corpo está sendo levado à morte. Mas porque não tem a dor para denunciar o problema, alguém pensa que vai bem. É por isso que eu digo espiritualmente, que às vezes Deus vai usar a dor para nos fazer saber: tem alguma coisa errada do lado de dentro que precisa ser resolvida. A dor que Deus permitiu chegar é o alerta do Espírito Santo dizendo: tem um problema interno na sua alma, tem um problema interno no seu espírito. Porque quando alguém vai vivendo, caminhando e andando, achando que está indo para o céu, quando na verdade a carga que ela leva está conduzindo para o inferno, mas porque já não tem mais repreensão, porque já não tem mais guerra, porque já não tem mais ataques espirituais, alguém pensa que Deus está se agradando. Mas eu posso dizer uma palavra bíblica: Deus usa a ferramenta da dor para nos fazer voltar para o caminho da oração. Na sequência dos inícios dos capítulos de Juízes, quando diz: e o povo pecou contra o Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. E a partir desse verso, você pode ver que a sequência sempre será: porém, voltou Israel a orar ao Senhor. Agora perceba, a Bíblia nos vai fazer entender que nesse contexto aqui, o povo estava caminhando para a morte espiritual. Deu-se validador usando os filisteus. 40 anos. A Bíblia vai dizer que eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Deus começa a buscar em Israel, porque alguém voltou a orar, um libertador, um juiz, alguém que ele vai usar para tirar Israel das mãos dos filisteus. Pensa comigo, Deus procura alguém vivo, alguém adulto, alguém disposto, alguém disponível. E nesse ponto aqui, não havia nascido libertador. A Bíblia vai dizer que Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para uma mulher que o seu nome não é revelado, mas o seu destino passa a ser alterado. O texto vai dizer que ela estava no campo trabalhando. E durante o campo trabalhando, o anjo do Senhor aparece a ela. E a Bíblia diz que casada com Manoá. O texto vai dizer que, porque se casou com Manoá, ela era estéril. E mulher estéril naqueles dias, elas eram desprezadas, invalidadas. A nação tinha uma rejeição para mulheres que não tinham filhos, que não podiam produzir filhos. A Bíblia vai dizer a partir daí que o anjo do Senhor aparece a ela. E quando aparece, o texto vai dizer que a primeira frase que o anjo do Senhor diz a ela é: eu sei que você é estéril. Olha que loucura. Deixa eu falar assim. A primeira visitação do anjo do Senhor para alguém. É a primeira vez que ela está tendo um encontro espiritual. É a primeira vez que ela está tendo uma experiência com Deus. E a primeira coisa que ela ouve é: eu sei que você é estéril. Isso mexeu com a minha mente. Porque essa mulher aqui não se resume na esterilidade que ela carrega. Meu Deus. Essa mulher aqui produzia em outras áreas. Essa mulher aqui dava certo em outros aspectos da vida dela. Essa mulher aqui era útil em outras demandas. Mas quando o anjo do Senhor aparece para ela, o que ele vai dizer não é parabenizá-la pelo que ela faz bem. Não é aplaudi-la pelo que ela produz com alegria.
não é apontá-la e nem celebrá-la pelo que ela faz com louvor. Ele olha para ela e diz: eu sei que você é estéril. É como se o anjo dissesse: eu não vou começar tendo encontro com você em áreas que você dá certo, porque isso aí eu já sei que você faz bem. Quando eu me apareço a alguém, eu sempre começarei nas áreas que alguém olha para você e diz: você nessa área aqui não produz. Eu posso melhorar o que o céu está dizendo. Tem gente que vai ter encontro com Deus aqui, e o passear de Deus na sua vida não começará em áreas que você produz, em áreas que você é celebrado, em áreas que você é louvado. Não, Deus vai começar entrando naquela área que você não fala, que você não toca, que você não menciona, que é sofrido para você, que é vergonhoso para você. E Deus está dizendo: eu não começarei em áreas que você dá certo, eu vou começar o encontro em áreas que você é estéril. Qual é a área que você não produz? Qual é a área que está tudo dando errado? Qual é a área que você tem vergonha de mencionar? Qual é a área que você já nem leva mais em oração porque acha que não dá mais jeito? Deus está dizendo: é por essa área que eu vou começar. Porque a gente celebra quando está tudo dando certo em áreas que a gente gostaria que desse. Mas e aquela área que a gente já não coloca mais o caderno da oração? Porque na nossa mente, Deus já desistiu de trabalhar nessa área. Na nossa mente, Deus já não se importa mais com essa área. Deus está dizendo: quando eu apareço a alguém, eu não começarei por áreas que você produz. Eu te visitarei em áreas que não há fruto. Por quê? Para me expor? Não, para te curar. Eu sei que você é estéril. Perceba, ela recebe a palavra do anjo e diz: a partir de hoje o seu alimento será alterado, tudo que você comer será diferente, você não poderá proceder de nada que venha da vide, não poderá tocar em animal imundo, você não poderá mais, porque quem vai gerar no seu ventre, quem vai nascer no seu ventre, será nazireu, desde o ventre. A Bíblia diz que de fato, ela recebe a palavra, vai ao seu esposo, revela a ele que teve uma visitação diferente, o anjo vê que foi algo de Deus. A Bíblia diz que o esposo ora e diz: ó Senhor, se foi o Senhor que apareceu, apareça para mim, diga-me de que forma deveremos cuidar desse menino. A Bíblia diz que passa o tempo, o anjo do Senhor volta a aparecer para o ventre que era estéril. E quando o anjo do Senhor aparece, ele diz novamente, quando ela chama o esposo, ele fala: ó, a partir de hoje você será separada, fala para a mãe, e o menino que nascerá será nazireu, ele não poderá também comer de nada que venha da vide, uva, vinho, nada que procede da vide ele poderá, e nem também tocar em animal imundo, e a sua cabeça não poderá passar navalha, será separado, nazireu. Recebem a palavra, admirados pelo que eles ouviram, porque era incomum. Talvez o texto não diz, imagino eu, talvez estivessem já em idade avançada, mas ainda assim receberam uma promessa. Agora a Bíblia vai dizer que o pai maravilhado diz ao anjo do Senhor: diga-me qual é o teu nome, para que quando se cumprirem as suas palavras, nós possamos abençoá-lo, te honrar. O anjo do Senhor responde a ele: por que perguntas pelo meu nome, sabendo que é maravilhoso? Ah, você não entendeu isso aqui. Eles acabaram de ter uma visitação do anjo do Senhor. Eles acabaram de receber uma promessa que homem nenhum na terra teria capacidade de fazer. Ainda estão perguntando: quem é que fala conosco? E o anjo responde: maravilhoso. Quem é ele, Priscila? O texto vai dizer lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6: o menino nos nasceu,
você. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agora perceba, a Bíblia vai dizer que o menino nasce, o menino cresce. Chegamos onde o primeiro texto que lemos, 13:25. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor o movia, o movimentava entre Dan, Estaol e Zorá. Isso mesmo. Perceba aqui uma verdade. A palavra, o nome Dan, significa juízo. Zorá significa ferrões de vespa. Estaol significa súplica ou lugar de oração. No 25 o texto diz, e o Espírito o movia entre Dan, Zorá e Estaol. Quem o movia? Diga o Espírito. Tem alguém aqui? Diga o Espírito. O Espírito o movia entre Dan, Zorá e Estaol. Perceba, há uma grande diferença entre estar em movimento e ser movido por Deus. Atos diz o tema deste congresso, nele nos movemos. Juízes 13 mostra Sansão sendo movido pelo Espírito. A tragédia da história de Sansão começa quando ele continua andando, mas já não é mais o Espírito quem conduz os seus passos. Perceba que eu quero fazer um paralelo com vocês essa manhã. Quando o texto vai dizer que o Espírito o movia entre Dan e Estaol, nos seus significados, ou no que a maioria dos estudiosos acredita, nome Dan, juízo, Zorá, disciplina. Quando Deus começa o chamado de Sansão, Deus começa o movendo em lugares de correção, de disciplina e de oração. Sabe quando a queda de Sansão começa? Quando Sansão passa a ignorar Dan, a correção, passa a rejeitar Zorá, a disciplina, e abandona Estaol, o lugar da oração. Você precisa entender que quando Deus decide mover alguém, os caminhos que Deus nos leva nem sempre são caminhos de alegria e de sorriso. Às vezes Deus nos conduzirá para Dan, para a correção, e também nos levará para Estaol, a disciplina, e a gente nunca poderá abandonar Estaol, o lugar da oração. Deus está nos dizendo, tem gente que está fazendo caminhos de queda, porque decidiu ignorar a Dan, a correção. O pastor já falou, o líder já falou, a serva cheia do Espírito já falou, e ele está ignorando a correção, porque está muito obstinado nos seus desejos carnais. Aí gente que vai além, começa a ignorar Zorá, a disciplina de Deus. Deus já disse, é melhor parar. Deus já começou a tratar, pesar, sofrer e chorar, mas alguém vai ignorando a disciplina, e o resultado disso é abandonar Estaol, o lugar da oração. Para todos que abandonam Estaol, sempre encontrará caminho de queda. Diga para alguém, me ajude, eu só diga essa vez, diga assim, volta para Estaol. O problema é que você abandonou Estaol.
O problema é que você desistiu de Estaol. O problema é que você já não busca mais em Estaol o lugar da oração. E quando a gente abandona o lugar da oração, a gente começa a ser acessível a qualquer acesso e queda e ataque do maligno contra a nossa alma. É por isso que ele vai fazer uma rota de retorno na vida de alguns jovens aqui e está dizendo: volta para o caminho da oração, volta para Estaol. Na Surebaia, era Maia. O Espírito movia. O Espírito movia. Só que porque abandona, a Bíblia começa o texto. E Sansão desceu para Tímina. Tímina significa sujeição. É interessante porque a queda de Sansão não começa em Dalila. Não começa em Gaza. Não começa quando o cabelo dele é cortado. Começa quando ele decide descer. Porque quando paramos de nos mover pelo Espírito Santo, o resultado sempre será abaixar o nível. Eu posso dizer, o problema é que quando a gente para de ouvir a voz do Espírito, o nível começa a baixar. Alguém começa a se acostumar com um nível baixo e começa a achar que é natural estar em um ambiente espiritual como esse e não sentir desejo nem sequer de levantar as mãos. Alguém acha que passa a ser natural estar em um congresso glorioso como esse e não sentir nem o prazer de falar em línguas. É porque o nível vai baixando. Porque quando a gente para de descer ou andar pelo que o céu nos diz, a gente começa a fazer caminhos de descida, caminhos de níveis sendo baixos. Mas eu posso dizer uma palavra: Ele nos chamou para ser fonte, e fonte transborda. Sabe o que é ser fonte? Ser fonte e transbordante é transbordar quando, mesmo eu tendo nível alto, mesmo eu derramando sobre outros, o meu nível nunca abaixará. O que é isso? Há uma diferença entre poço e fonte. Poço, ele enche a água que colocam sobre ele. A fonte não. A fonte está conectada na nascente. Quanto mais água é tirada, mais ela transborda. É o céu dizendo: eu não te chamei para ser poço, para baixar o nível. Eu te chamei para ser fonte. Quanto mais água tiram de você, mais você produz. Era Maia, é da Toreba, é na Yorkerabácia, é na Baiodera. O diabo tem roubado o nível dos nossos jovens, tem atacado poderosamente o que nós carregamos da reserva, mas o céu está derramando sobre nós essa manhã. Não é água em gotas, ele está liberando acesso à nascente, é fonte de águas. Desceu para Tímina. Toda queda visível começa antes com uma decisão invisível. Há duas rotas que se tinha para chegar na cidade de Tímina, da onde Sansão morava. Há duas rotas. Para chegar em Tímina, tinha o caminho principal. Esse caminho principal era movimentado, era seguro, era o caminho dos comerciantes, era o caminho padrão para chegar em Tímina. Mas existia um outro caminho, que alguém vai chamá-lo de atalho, porque ele era mais rápido, mais isolado, cercado por vinhas. Lembra do que foi dito pelo anjo? Cercado por vinhas, lugar de animais selvagens e saqueadores. E foi justamente esse caminho que Sansão escolheu para ir para Tímina. Ele não só está descendo, como está também pegando atalhos.
Nem todo caminho mais curto foi preparado por Deus. Às vezes o atalho economiza tempo, mas custa um propósito de toda uma vida. Tem gente aqui que está vivendo as consequências hoje porque escolheu velocidade ao invés da direção. Não, vamos por ali, porque por esse caminho aqui você chega mais rápido no objetivo, você atinge mais rápido os seus sonhos, você conclui mais rápido o seu propósito, mas todo caminho de atalho sempre nos levará para sofrer consequências que Deus não havia estabelecido para enfrentarmos. O texto vai dizer que ele pega o atalho. No atalho, a Bíblia diz que ele enfrenta um filhote de leão novo. Esse filhote de leão novo vem contra Sansão, rugindo com garras, dentes, a fim de matá-lo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor enche Sansão. E ele rasga o leão ao meio. O corpo fica no chão. Alguém se maravilha, porque era de se maravilhar. Sansão deixa o corpo do animal que ele acabou de vencer em batalha e vai para Tímina. Lá ele se agrada da moça, o texto vai dizer que ele se apaixona, já havia dito ao seu pai, o seu pai já havia ido junto com ele, mas seu pai foi pela rota principal, porque o texto não aparece o seu pai na rota que o leão o ataca. Então entendemos que ele está só. E o maior problema de Sansão é andar sozinho. Aí a Bíblia diz que ele vai, pede a moça, toda a cerimônia acontece, volta para casa. Agora chegou o tempo dele tomar a moça como esposa, desposá-la. E o texto vai dizer, não sou eu quem diz, depois você lê na tua casa. O texto vai dizer, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, Sansão vai de novo pela rota do atalho. Sansão acabou de vencer algo que veio para o matar. Sansão acabou de receber de Deus graça para vencer algo que veio para destruí-lo. Mas ele não está satisfeito somente na vitória. Ele quer o troféu. A Bíblia diz que ele volta para ver. Quando volta para ver, o texto vai dizer, e sobre a carcaça de animal morto, havia favo de mel. Isso mexe com a sua cabeça? Eu fiquei tentando imaginar, mas como se produz mel em cima de carniça? Aí eu entendi. O primeiro ataque que Sansão sofre do leão, o leão está vivo. O leão mostra dentes. O leão mostra garras. O leão mostra sua força. No segundo ataque, o inimigo, o leão, sabe, não posso vencê-lo na força. Vou vencê-lo na doçura. Então agora o ataque já não é mais com garras, já não é mais com presas, já não é mais com fúria, já não é mais com grito. Eu vou aplicar porque o céu está falando com alguém. Já não é mais com ameaça, já não é mais com denúncia, já não é mais com agressões. Agora o ataque é por dentro. Come do mel, Sansão. Prova do mel, Sansão. Eu mudei. Prova do mel, Sansão. Já não sou mais a mesma. Prova do mel, Sansão. Não vou mais te agredir. Prova do mel, Sansão. Já não vou mais te fazer cair. Prova do mel, Sansão. Já não vou mais te seduzir. Prova do mel, Sansão. Já não vou mais te matar. Sansão, por cima é mel, por baixo é carniça. Ai, eu preciso que você entenda isso aqui. Tema chorebaia, tema raciar. Eu estou cheia da presença de Deus. Tema se candorá. E Deus está liberando uma palavra para alguém, porque alguém estava fazendo o caminho para voltar a visitar lugares que Deus já te fez vencer. Alguém estava conduzido a voltar para relacionamento que Deus já havia tirado você. E a palavra é, mas agora ele está diferente. Mas agora ela mudou. Mas agora ele não é mais assim. Mas agora
nessa manhã tem livramento. Terabarra Jorebaia. Teramarra. Hana. Hana Racia. Teba. Não, mas a primeira vez, ele era agressivo. Agora ele tá amoroso, me traz até flores, Casa, moça, pra você ver o que te aguarda. Deus está dizendo pra rapazes também. Mas na primeira vez, ela queria me seduzir, mas ela mudou. Tá indo até no culto comigo. Casa pra você ver o que te espera. Deus está dizendo, altar de consagração no relacionamento nunca começará pela cama, sempre começará pelo altar. Eu vou dizer, porque Rema, Teba, Terabaia. Deus está dizendo, santifica o teu relacionamento. Teba, Teramaia, Terebeca, Teramarra, Vácia. Tem livramento, tem livramento, tem. Não me deixa pregar sozinha. Segura na mão dessa pessoa, porque a gente é pentecostal. Olha nos olhos dela e diga, é doce. Diga, é doce, mas vai te fazer quebrar o propósito. Vai te fazer quebrar a aliança. Vai te fazer perder o foco. Vai chorar, chora agora, mas recebe livramento amanhã. Fuja, Sansão. Corre, Sansão. Aí o texto vai dizer que ele come do mel e piora, porque a Bíblia diz que ele também dá aos pais. Porque tem gente que não está satisfeito em somente quebrar o pacto sozinho, quer quebrar o pacto com alguém. Ele leva para os pais e não diz, o texto diz, e ele não diz a origem do mel. Vou correr porque eu quero tentar concluir essa mensagem. A Bíblia vai dizer que passa o tempo, ele volta. Agora pede a moça casamento, chega lá, a história se rebela porque ele começa a fazer uma analogia do que ele viveu com o leão. Ele dá como um enigma para os convidados desvendarem. A noiva dele é obrigada pelos convidados a descobrir a origem e o significado do enigma. E a Bíblia vai dizer que Sansão, porque a vê chorar, depois de muito tempo ela chorando na cabeça dele, ele revela para ela o significado do enigma. Do forte saiu a doçura e do comedor saiu a comida. Aí a Bíblia vai dizer que ela revela aos convidados. Os convidados dizem a Sansão, Sansão percebe que foi traído. Mas sabe o que me deixa chocada? É que Sansão fica chocado porque foi traído por inimigo. Porque Tímina era a terra filisteia. O que esperar dos inimigos, senão a traição? Ele é traído, mata uma centena de filisteu, volta para a rocha de Etã. Agora Sansão já não mora mais com o seu pai. O texto vai dizer, e foi habitar na rocha de Etã. Há algumas verdades que você precisa entender isso aqui. A rocha de Etã ficava dentro da cidade de Lei, região israelita. Sansão sai da casa do seu pai para ir habitar na rocha de Etã. Sabe o que significa rocha de Etã? Lugar de aves de rapina. Ou a outra tradução é porta do deserto. Sansão sai da casa do pai. Vai percebendo a queda. Sansão sai da casa do pai e vai para um lugar que é chamado de porta do deserto. E também é chamado de covil de aves de rapina. Sabe o que são aves de rapina? Animais que se alimentam de carniça. Sansão acabou de fazer a prova de um mel que o leão produziu. E ele está agora se habituando com o que para ele seria motivo de nojo, de afastamento. O que o anjo do Senhor diz à sua mãe? Ele não poderá tocar em nada de coisa imunda, animal morto. Não poderá tocar. Só que agora ele está tão familiarizado com o ambiente que ele se sente convencido a sair da casa do pai para
para ir habitar, porque se o termo aparece habitar, habitar é permanência, é constância, como quem fica, não como quem passa. Habitou na rocha de Etã. Uma vez eu, estudando sobre aves de rapina, eu descobri que animais, como urubus, aves como urubus, quando eles comem a carcaça, né, a carniça dos animais que eles encontram, eles sempre reservam um pouco no bico e levam para os seus covios, para se alimentarem depois. Então, se eles levam para os covios para se alimentarem depois da carniça que eles comem e encontram, se Sansão está habitando lá, Sansão está cercado de carniça ao seu redor. O que era para Sansão olhar e fugir, agora ele senta, agora ele habita, agora ele se familiariza, agora ele já não despreza tanto, agora ele age como se fosse tudo normal. E esse é o maior problema da nossa geração. O problema é que o inimigo tem nos tirado da casa do Pai e nos levado para a rocha de Etã. Você acha que rocha de Etã são só lugares geográficos? Rocha de Etã é todo ambiente onde tem carniça sendo exposta e você não sente nojo de estar lá. Tem muitas redes sociais que é só a rocha de Etã. Tem muitos aparelhos aqui, celulares, que precisam ser destruídos, porque lá é ambiente que só atrai a rocha de Etã, carniça. O que era para nós olharmos, desprezarmos, rejeitarmos, agora a gente aplaude, agora a gente comenta, muito legal, agora a gente até reposta, agora a gente até compartilha. Por quê? Porque a gente está familiarizado demais com a rocha de Etã. E o que o anjo disse, Sansão, e a palavra que o anjo falou, Sansão: não toca, não coma, não acessa, não veja. O que o céu está nos dizendo é: o diabo quer te aprisionar na tua rocha de Etã. Ele quer te colocar na rocha de Etã, porque na rocha de Etã você come o que ele dá, você vê o que ele mostra e você até gosta do que está vendo. Mas o céu está dizendo: se for necessário, desativa essa rede social, exclui esse TikTok, dá fim nesse WhatsApp, abandona esse Instagram. O diabo quer colocar carniça aonde Deus tem pão para sua vida. Eu vim como profeta aqui. Missionária. Antigamente pregávamos contra alguns tipos de relacionamentos que são normais hoje em dia. Mas quando eu olho para esses lugares e começo a ver jovens da minha geração, que estão muitos de nós aqui, e começam a comentar: parabéns, ainda bem que assumiu, ainda bem que saiu do armário. Eu começo a pensar: que geração é essa que já não condena mais o que o céu condena, que já não despreza mais o que o céu despreza? O céu está dizendo nessa manhã: é doloroso, mas vai te curar. Ele quer fazer você sair de Etã e voltar para a casa do Pai. Teremaia, terabaia, terabaca, toreba. Sai de Etã. Etã não tem nada senão carniça. Eu não entendo porque você segue aquela pessoa que só posta carniça. Eu não sei como que você curte aquela pessoa que só posta carniça. É rocha de Etã, minha irmã. É rocha de Etã, meu jovem. Você acha que é comum e é normal a gente aplaudir e olhar para alguém que abandona uma família com um monte de filho, deixa marido para ir atrás de jogador de futebol, e a gente tá lá: que ela seja feliz, que ele seja feliz. Que é isso? É rocha de Etã. Tem gente que tá dando um follow agora, tá parando de seguir agora, e para mesmo. É melhor, antes que o culto termine, você tirar o seu segmento, tirar a sua seguida desse influencer que não te influencia em nada, senão a permanência
correr. Quero correr. Ah, Deus. Ai, meu Pai. Maia. Ai, choreba. Ah, Deus, que virtude. Tema, choreba, pecaná, telebolha, choreba, choreba, choremaia, secando lá. Tem virtude de Deus. Nessa manhã, você é da casa do Pai. Eu quero terminar. Eu quero terminar. Ele fica na rocha de Etã. Os filisteus descobrem que ele está lá. E a Bíblia vai dizer que os filisteus vão parar na porta da cidade de Leí. E dizem aos israelitas, porque eles correm para a porta da cidade, os israelitas, os irmãos de Sansão. E diz aos filisteus: o que vocês querem contra nós? E eles vão dizer: nós não queremos outra coisa senão o Sansão que está lá dentro da rocha de Etã. A gente vai entrar aí, vai prender ele e levar ele embora. Sabe o que é triste para mim? Porque o texto vai dizer que os israelitas, irmãos, conterrâneos de Sansão, dizem: não precisa entrar. Nós mesmos o amarraremos e entregaremos a vocês. E eu fico pensando, como é que nós conseguimos ignorar que tem alguém em ameaça, em ataque espiritual, e nós simplesmente viramos as costas e dizemos: vai cair, depois volta, depois cai, depois volta. A gente vai aceitando. E todas as vezes que a gente sabe que tem alguém entre nós que está com fraquezas espirituais e a gente não se presta nem ao papel de orar, nem ao papel de aconselhar, nem ao papel de ajudar, o que nós estamos fazendo é amarrando os nossos irmãos e entregando de mão beijada para filisteu. Mas ainda bem que aqui no Padroeira 2 tem jovens que são tão cheios do Espírito Santo que quando a ameaça do maligno chegar perto do seu amigo, do seu irmão, você não vai ignorar, você vai olhar para o diabo e vai dizer: nele você não toca, nela você não mexe, daqui dentro você não tira. Deus está dando para nós unidade de espírito. Se o diabo tentar tirar alguém do nosso meio, ele vai encontrar uma igreja de pé, de joelho no chão e dizendo: aqui não, aqui não. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque a Bíblia vai dizer que Sansão, pelos israelitas, quando é visitado, diz: não, desde que vocês não me matem, pode me amarrar. Aí eu também não consigo entender como que Sansão tem medo de morrer, mas não tem medo de viver uma vida amarrada. Depois a gente fala sobre isso. Agora a Bíblia vai dizer que o tempo passa. Quando o tempo passa, Sansão de novo desce. Só que agora a Bíblia vai dizer que ele vai para o Vale de Soreque. Vale de Soreque, Soreque significa lugar de vinha escolhida, ou vinha escolhida. Qual era a palavra do anjo? Nada que procede da vinha. O Vale de Soreque também ficava na região filisteia. A Bíblia vai dizer aqui que Sansão, enquanto anda pelo Vale de Soreque, porque nós já percebemos que Sansão se movimentava bastante. E no que se movimenta demais, no Vale de Soreque ele vê uma mulher que ele se apaixona. E a Bíblia sempre faz questão de dizer: e ele com seus olhos se agradou do que viu. Se agradou. Dalila era o nome dela. E a paixão foi tão avassaladora que espalhou notícia pela cidade. Os filisteus ouviram que Sansão estava apaixonado por Dalila. Então a Bíblia vai dizer que eles vão até Dalila, os filisteus, e fazem a proposta: ô Dalila, a gente soube que Sansão gosta de você. Gosta? Gosta. E a gente quer um trato contigo. Qual o trato? A gente vai te dar um valor em dinheiro para que você descubra de onde consiste a sua força, para que a gente possa subjugá-lo e matá-lo. Dalila também era filisteia, tá? Grava isso. Ela aceita a proposta, porque inimigo aceita a proposta para te entregar e te matar mesmo. Aceita. Agora Sansão está no chamego de Dalila. Chegamos no capítulo final. Sansão está no amor. Sansão está nos carinhos de Dalila. Aí ela começa a trama. Ô Sansão, me diga do que consiste a sua força, para que a gente possa te matar e te ferir.
Se o varão falar isso pra mim, minha irmã, eu vou, como é que é? É Satanás. Ele ouve e brinca com o que está ouvindo. Ele fala, não, se você me amarrar com 7 cordas novas, e começa ali um jogo ali com ela. Se você fizer isso, aí minha força vai embora. O que me faz pensar, talvez o pastor Eliade tenha uma visão contrária, mas eu penso, se ele manda perguntar de onde consiste a força de Sansão, eu acho que é porque Sansão não era musculoso. Porque se Sansão fosse musculoso, a força se originaria dos músculos. Não era necessário saber. Então Sansão era franzino, imagino eu, e cheio de graça. Porque ele vai ali e começa a brincar. Não, é daqui, é dali. E ela, Sansão, fala pra mim, de onde consiste a sua força, para que a gente possa te matar e te subjugar. E ele lá maravilhado com o brilho de Dalila, com os nuances de Dalila, com carinho, porque ela fala fazendo chamego. Ô, Sansão, fala pra mim. E ele vislumbrado, Dalila, se você fizer assim, se você... E começa a brincar com o fogo, começa a brincar com o pecado, começa a brincar com a promessa, começa a brincar com o propósito. E ele vai se deixando levar pelo momento, porque o momento estava bom demais. Dalila, não, mas se você... Aí a Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele brinca. Na terceira vez... ela chora. Você lembra da outra que chorou? E ele contou o enigma? Essa chora, só que piora. Porque ela diz, Sansão, você não me ama. Se você me amasse... Você conhece alguém que já te disse isso? Você faria isso aí. Não é porque você não me ama. Se você me amasse, você me trataria diferente. Se você me amasse, você me agradaria daquele jeito que eu gosto. Aí começa a brincar. Oh, meu Deus, queima ela. Aí a Bíblia vai dizer que Sansão, porque vê chorando, o coração derrete. Aí ele vai falar, Dalila, já sei. É o seguinte, se você passar navalha sobre a minha cabeça, toda a minha força vai embora, porque eu sou nazireu desde o ventre e nunca passei navalha sobre a minha cabeça. A Bíblia vai dizer que nesse contexto de chamego e gracinhas, tinha um filisteu escondido no quarto interno da casa. Sansão está na sala no chamego. E no quarto interno tem laço sendo armado para ele. O problema é que a gente fica muito vislumbrado na sala. A sala é o lugar da aparência. É o lugar que a gente arruma depressa quando chega a visita inesperada. Aí a gente pega toda a bagunça e joga no quarto. Aí o quarto é o lugar da verdade ser revelada. Mas por que a gente fica só preso na sala? Porque a sala tem carinho, a sala tem amor, a sala tem chamego. A gente ignora os sinais que tem no quarto. No quarto tem inimigo espiando para te matar. No quarto tem cilada sendo armada para te parar. No quarto tem emboscada contra a vida de Sansão. Mas Sansão está muito preso na sala. Aí ele dorme. E aqui eu já começo a questionar a saúde mental de Sansão. Ele dorme. No que dorme, a Bíblia vai dizer que Dalila manda chamar o homem oculto no quarto. Lembra? No quarto. Vem, dormiu. A Bíblia vai dizer que esse homem já vem preparado. Porque até a navalha ele já tinha. E a navalha é passada sobre a cabeça de Sansão. Aí eu me questiono se faz sentido a pessoa estar em sono tão profundo a ponto da navalha passar pela sua cabeça e a pessoa não sentir aquela navalha passando. Eu estou dizendo que Sansão não está falando que é só um cabelo. Para Sansão o cabelo era tudo. E o tudo dele está sendo comprometido enquanto o sono está deixando ele perder o seu propósito. Como que Sansão não sente a navalha na cabeça? Como que as 7 tranças são cortadas e Sansão não acorda para ser livrado a tempo? Porque Sansão está obstinado, Sansão está obcecado, Sansão está determinado. Alguém já falou, Deus já falou, pastor já falou, a mãe já falou, a família já falou, o líder já falou, mas ele está obstinado. Eu quero porque quero. Aí ele dorme no colo de inimiga. E enquanto ele dorme, a única aliança que ele ainda tem com Deus é quebrada. Cortam
do cabelo de Sansão. Estou terminando agora. E então Dalila o acorda e diz: Ô Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E aqui é o texto que lemos. Então ele se levantou e foi contra os filisteus. E para mim é um dos versos mais tristes, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. O problema é que Sansão já estava acostumado a fazer as coisas no automático. Quando nos habituamos com o automático, nós nem percebemos que o nosso voto foi quebrado, que a nossa aliança foi comprometida, que o nosso pacto com Deus foi comprometido, porque a gente já sabe como fazer, a gente já sabe como cantar, a gente já sabe como pregar, a gente já sabe como mover a igreja, a gente já sabe como liderar. Aí a gente vai se deixando a fazer no automático, e no automático a gente nem percebe que a cada passo que eu dou para frente, o Espírito dá para trás. Mas Sansão, o céu está trazendo uma palavra de alerta para você. Acorda, ainda dá tempo. Acorda antes que a trança seja cortada. Acorda antes que o laço seja efetuado. Tem livramento para você, Sansão. Aleluia. Olha para alguém e diga assim: saia do automático. Volta para Estaol, para oração, porque quem visita Estaol não consegue ficar no automático. Volta para a oração. Tem livramento, Sansão. Aí a Bíblia vai dizer que Sansão foi e os filisteus conseguiram prender. A primeira coisa que fizeram, vazaram os seus olhos, deixaram um cego e o levaram para a cidade filisteia, para o templo de Dagon. A Bíblia diz que Sansão agora, ele está trabalhando no moinho. O que é moer? Moer é trabalhar em ciclos. Ele trabalhava moendo. Não tinha progresso, não tinha avanço, não tinha futuro. Era só o mesmo ciclo repetitivos de vergonha, de desonra, de desacertos. Aí a Bíblia vai dizer que certa feita os filisteus se lembraram de Sansão e diz: traga-nos Sansão, porque era a época das festas. Traga-nos Sansão para que ele possa nos divertir. Sansão era símbolo de temor para os filisteus. Era símbolo de dor para os filisteus. Agora, porque desceu tanto, virou motivo de zombaria para os filisteus. E é triste quando a nossa geração começa a dar material de zombaria para o inimigo. Ao invés de defendermos os valores que acreditamos, usamos os valores que temos para usar de zombaria nas redes sociais. Aí quem é filisteu fica de longe zombando e a gente dando material para filisteu zombar. Mas Sansão ainda tem esperança, porque a Bíblia vai dizer, chegando o tempo das festas, então o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sansão é levado para o templo de Dagon, acompanhado por um servo. A Bíblia vai dizer que ele diz ao servo: me leva até a coluna principal do templo, porque ele entendia da estrutura do templo de Dagon. Tinha uma coluna que sustentava todo o telhado. Ele é levado até o meio do salão. Ele apoia-se sobre as duas colunas. E a Bíblia vai dizer que ele começa onde lemos, verso 28. Então Sansão orou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me esforça só mais uma vez. Sansão não pediu inúmeras oportunidades. Sansão não pediu força para passar a ser novamente temido. Sansão está pedindo força para se levantar só mais uma vez. Era como se Sansão dissesse: se ainda tiver tempo e oportunidade, eu quero viver nem que seja o último dia da minha vida, cumprindo o propósito pelo qual eu nasci, só mais uma vez.
Você não precisa de mais 1000 chances, você só precisa de uma. E ainda bem que você chegou aqui. Chegou com um sentimento de queda, chegou com um sentimento de afastamento, chegou com um sentimento de esfriamento, chegou com um sentimento de que o Pai não tem mais propósito para você. Mas o Senhor está dizendo: você está a uma oração de ser restaurado. Só mais uma vez. Se coloca de pé, termino. O que te impede agora de ser restaurado não é o homem, não é o pecado, não é o inferno, é uma oração. Você vai orar. Então, Senhor, lembra de mim. Sansão está dizendo: lembra do propósito inicial. Lembra do chamado pelo qual o Senhor me deu quando nasci. Lembra da promessa que ouvi antes de tudo isso acontecer. O Senhor lembra dos profetas que usou para dizer que eu tinha uma promessa. Lembra disso? Então Sansão orou a Deus. E a Bíblia vai dizer: e o Espírito do Senhor encheu Sansão. O filisteu achou que cortando o cabelo de Sansão tinha dado um ponto final na sua história. Mas o inimigo tem poder até de tocar no comprimento, mas ele não tem poder de tocar na raiz. O cabelo voltou a crescer. Era Mahaia. O céu está dizendo: o diabo só colocou uma vírgula, mas eu coloco uma exclamação. É agora o novo tempo para você. Era Baia, Aiava, Teraba. E o Espírito encheu a Sansão e o tomou como nunca. E toda a coluna do templo foi quebrada, e o telhado caiu sobre os filisteus. E a Bíblia termina a história de Sansão dizendo: e mais foram os mortos no dia da sua morte do que em toda a sua vida. O que Deus está dizendo: eu estou inaugurando um novo tempo na sua vida. O que você viverá a partir de hoje será muito maior, muito melhor, do que todo o tempo passado. É tempo novo, é graça nova, é unção nova, é azeite novo sobre a tua cabeça. Erodarabaia. Vamos orar. Segura na mão dessa pessoa. Você vai profetizar, porque o maior problema de Sansão era andar sozinho, mas o céu colocou gente crente do teu lado. E esse crente que está do teu lado, ele vai profetizar sobre a tua vida. Começou um tempo novo, é uma estação nova, é uma glória nova sobre você. Segura na mão dele. Feche seus olhos. Se alguém for cantar, feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Você vai profetizar sobre a vida desse irmão. Ela chegou aqui sentindo ser o último dia, sentindo que era o último congresso, sentindo que era a última chance. E o céu está dizendo: ainda bem que você veio, porque tem tempo novo sendo inaugurado sobre você. Feche seus olhos. Deus, aqui está a sua igreja. Muitos de nós chegamos aqui, Pai, com a mente atormentada pelo pecado.
noite o diabo nos acusando pela queda. Tema e Eva. Mas assim como o Senhor visitou a Sansão, dando a ele uma nova oportunidade, o que nós pedimos é: dá uma nova chance, enche de novo, derrama de novo, transforma de novo. Ore, 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 ore. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Enche Deus, restaura Deus, marca Deus, traz transformação. Derrama glória, derrama glória, derrama glória, derrama glória, derrama glória. Enche esse jovem, enche esse jovem, enche esse irmão, enche essa irmã agora. Louca para o tempo novo. Berabá, Torebacão Berabá, canta. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Canta, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel, Senhor. Não vou dividir a minha adoração.